Olá, graça e paz a todos aqueles que nos assistem. No último vídeo, nós começamos a falar sobre o Espírito Santo, falar sobre a necessidade que nós temos do Espírito Santo. Deus tem prometido para a sua igreja uma grande porção do Espírito Santo que ainda não foi vista. E nós precisamos saber o que falta para nós recebermos essa grande porção do Espírito Santo. Então, nós começamos a ver algumas coisas, algumas características que precisam ser encontradas na Igreja de Deus para que possamos receber o Espírito Santo. E nós vimos que o que falta é nós encontrarmos na Igreja de Deus o fruto do Espírito. Falta encontrar amor verdadeiro na igreja. Falta encontrar verdadeira temperança, o verdadeiro domínio próprio, a verdadeira bondade. Isso são coisas que precisam ser encontradas ali na igreja de Deus. Usamos o exemplo de Marcos capítulo 4, de uma planta que está em desenvolvimento. O último grau que a planta ela chega para receber a chuva, serôdia no caso, é apresentar o grão na espiga. Mas antes de chegar neste grau, algumas coisas elas precisam ser tiradas da planta para que ela possa se desenvolver plenamente. Nós estamos falando aqui da igreja, nós estamos falando aqui de cada indivíduo que pertence à igreja. Essas características precisam ser vistas na igreja. Essas características, as características que vamos tratar aqui, precisam ser retiradas da igreja de Deus. Para que assim possamos, então, receber o Espírito Santo. Nós vimos que o grão de trigo que vai compor a espiga da igreja é uma representação de Jesus. Jesus ele precisa ser visto na igreja para que então possa cair a chuva e este grão madurar. E como já dissemos no último vídeo, nós falamos sobre características de Cristo que não existem na igreja, mas precisam ser vistas. E hoje nós vamos falar de coisas que existem na igreja, mas que não existem em Cristo Jesus. Ou seja, coisas que precisam ser retiradas da igreja para que ela possa receber a chuva. Então, existem grãos podres que estão em formação e Deus não pode derramar a chuva para que esses grãos venham a amadurecer. Deus precisa fazer uma poda dos galhos ruins que estão atrapalhando a plantação do Senhor. E nós então vamos estar vendo sobre essas coisas. Em Jeremias, ele fala algo muito interessante sobre coisas que precisam ser tiradas da igreja. Em Jeremias 5:24, nos diz assim: Vamos agora temer o Senhor nosso Deus, que dá chuva, tanto a temporã quanto a serôdia no seu tempo, e ele reserva para nós as semanas determinadas da colheita. Isso é o que o povo pensa. Mas o verso 25 nos diz a nossa realidade. Ele diz: as vossas iniquidades desviam estas coisas e os vossos pecados afastam as coisas boas de vós. Então muitos podem dizer assim como o antigo Israel: vamos temer a Deus. Muitas das vezes este temer a Deus é só de palavra, que dá no seu tempo determinado a chuva temporã e a chuva serôdia. Então muitos se assentam como eu estou assentado e
cruzam os braços dizendo: vamos ficar aqui sentados e esperar que no tempo determinado Deus vai enviar chuva. No tempo determinado Deus vai enviar o Espírito Santo. No tempo determinado por Deus, Ele vai fazer com que nós sejamos purificados. Vamos deixar que as coisas ocorram no tempo determinado por Deus. Vamos temer a Deus. Mas Deus, Ele revela a nossa realidade no verso seguinte, dizendo: as vossas iniquidades, os vossos pecados são a causa de Deus reter a chuva. Ou seja, Deus, Ele não derrama mais o Espírito Santo sobre nós porque há pecados no meio do povo de Deus. Há pecados no meio do povo de Deus e então Ele não pode derramar a chuva. Há galhos podres na vinha do Senhor. Ainda em Jeremias, alguns poderiam pensar: que tipo de pecado tem o povo de Deus cometido? Bem, em Jeremias, no capítulo 3, no verso 3, ele fala: portanto as chuvas foram retiradas, e não houve chuva serôdia, e tu tens a testa de uma prostituta, e te recusaste a ser envergonhado. Então, Jesus está nos falando aqui, através de Jeremias, que a chuva não é caída por causa de prostituição. Por causa da prostituição no meio do povo de Deus. Irmãos, precisamos entender isso de forma espiritual. A prostituição espiritual, ela representa uma traição que o povo de Deus fez para com Deus. Ou seja, nós, como adventistas, nós como povo de Deus, nós fizemos uma aliança com Deus. Firmamos um pacto, o pacto eterno, o pacto no qual Deus ele nos promete de colocar a lei dele no nosso coração, de colocar a sua lei na nossa testa, como ele fala em Hebreus 10. No entanto, nós estamos traindo a Deus e por isso Ele não pode derramar a chuva serôdia. Estamos nos prostituindo. É uma relação ilícita que estamos tendo com alguma outra coisa. E aqui nós poderíamos citar várias prostituições. É interessante que este verso de Jeremias 3, ele fala: você não tem Espírito Santo porque você tem uma testa de prostituta. Mas o que isso representa? O que está na nossa testa? O que Deus nos promete, por exemplo, em Deuteronômio 6? Ele prometeu colocar as suas leis na nossa testa, escrever a sua lei. Onde está o selo de Deus? Na testa. O que ele vai escrever na testa dos 144.000? O seu nome. Ou seja, a testa é uma representação do coração, do nosso cérebro. A Bíblia ela traz como coração o cérebro. Então, está falando aqui que o que tem na nossa mente, no nosso coração, é prostituição. Então, como que Deus ele vai escrever a sua lei na nossa testa, se a nossa testa é uma testa de uma prostituta? Temos testa de prostituta. Temos nos prostituído. Então, irmãos, para que Ele derrame a chuva serôdia, Ele precisa purificar essa testa. Ele precisa limpar essa testa. Ele precisa retirar do meio do povo de Deus a prostituição. E assim poderemos receber o Espírito Santo. Mas nós podemos pensar com o que nós temos nos prostituído. Estamos trocando
Deus, por quê, por quem. Este é um assunto sério e um assunto solene. Quando nós vemos a igreja aceitando nomes como o nome de Ganoni Diop, que é alguém que tem bem claramente se prostituído com Roma, isso nós estamos falando da cúpula da igreja. Enquanto esse tipo de coisa ele não para de acontecer na nossa amada igreja, nós não recebemos a chuva serôdia. Mas o que mais nós temos traído a Deus? É interessante que em Romanos 7, Paulo fala sobre um casamento que muitos fazem, um casamento com a lei de Deus. Aqueles que não se permitem casar com Cristo e receber as vestes de Cristo, mas se casam com a lei, esses estão se prostituindo também, mesmo que seja com algo aparentemente bom. Agora, o que seria casar com a lei? Isso seria confiar na própria justiça. Confiar nos próprios atos para merecimento de algo. Um outro extremo, uma outra prostituição, e essa é a que mais tem penetrado no nosso meio, no meio do povo de Deus, é a prostituição dos nicolaítas. Sabe qual é essa prostituição? Está descrita em Judas. Judas, no verso 4, nos fala então sobre essa prostituição e diz assim: certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esse verso ele se cumpre, infelizmente, para a igreja do povo de Deus nestes últimos dias. E é por essas coisas, irmãos, que nós não temos a chuva serôdia. É por essas coisas que nós não temos maior porção do Espírito Santo. Então, aceitemos a realidade. O verso diz que certos homens se introduziram com dissimulação no nosso meio. Satanás plantou joio no meio do povo de Deus. E estes homens, infelizmente, acabam por ocupar grandes posições no nosso meio. E estes homens em grandes posições, o que eles fazem com a graça de Deus? O verso fala que eles convertem a graça de Deus em lascívia. Convertem a graça de Deus em lascívia. O que será que isso representa? Lascívia é justamente uma relação ilícita. Agora, o que é converter a graça de Deus em lascívia? Converter a graça de Deus em lascívia é usar a graça, este dom imerecido que Deus nos dá. É usar este poder que Ele nos dá como brecha para transgredir a sua lei. Como brecha para pecar. Esta doutrina dos nicolaítas é o evangelho evangélico dos protestantes aí no mundo. O que eles pregam? Olha, Jesus morreu por você, você não precisa guardar a lei de Deus. Homens assim têm se introduzido no meio do povo de Deus e é por isso que não temos as chuvas. Quando nós temos homens que defendem o pecado dentro da igreja de Deus, estão convertendo a graça de Deus em lascívia. E muitos podem pensar, não, isso não acontece. Não vemos homens rebaixando a lei de Deus. Será? Será que não temos? Quando nós vemos homens numa alta posição na igreja de Deus, falando que não precisa ir para o campo, estão indo contra a lei de Deus, porque foi nos mandado.
através do espírito de profecia, a sairmos do campo. Quando homens dizem que não tem problema comer carne, estamos transformando a graça de Deus em lascívia. Quando permitimos a cada sábado que teatro seja apresentado nas igrejas, estamos transformando a graça de Deus em lascívia. Quando homens dizem que é impossível parar de pecar, estamos transformando a graça de Deus em lascívia. Em outras palavras, quando um homem fala isto, ele está se prostituindo. Ele está indo contra o pacto que Deus fez com o seu povo e está fazendo uma aliança com Satanás. Porque ele está se prostituindo com Satanás ao falar estas coisas. Mesmo que de maneira inconsciente. Essa é a realidade espiritual. Enquanto isso acontece no meio do povo de Deus, não podemos receber a chuva. Irmãos, abro um parêntese aqui, nós podemos ficar olhando para a igreja, mas nós devemos olhar para a nossa vida. Porque mesmo que a igreja como um corpo não receba a chuva, precisamos fazer a nossa parte. Tirar as prostituições da nossa vida. Precisamos tirar a idolatria da nossa vida. Nós precisamos, na nossa vida, não converter a graça de Deus em lascívia. Ou seja, usar da misericórdia de Deus para passar a mão em pecado. Para menosprezar a lei de Deus. Para menosprezar os mandatos de Deus, que são promessas para aqueles que creem. Então, irmãos, a planta da igreja, ela está contaminada com essas coisas. É por isso que nós não podemos receber a chuva. Ao mesmo tempo que não é visto amor, é visto prostituição no povo de Deus. Então ele não pode mandar a chuva. Então nós não podemos receber mais o Espírito Santo. Porque como nós já lemos claramente, os pecados afastam o Espírito. Existem mais alguns pecados específicos, além da prostituição, que são vistas no meio do povo de Deus. E que inclusive são a causa de nós não termos mais do Espírito. E é um texto muito conhecido também, que nós encontramos em Efésios. Efésios 4, verso 30, e Paulo nos exorta: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e tumulto, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Aqui são pecados que entristecem o Espírito e que afastam o Espírito. Essas coisas precisam ser tiradas da nossa vida e precisam ser tiradas do meio do povo de Deus. Então, amargura é algo mais individual. Pessoas no nosso meio sentindo amargura, isso expressa justamente a falta de amor. Quando se ama, não se fica amargurado. Portanto, a amargura precisa ser tirada e precisa ser colocado o grão do amor para que possamos receber o Espírito. Meu irmão, minha irmã, se você se sente amargurado com alguém, retire isso do seu coração. Peça a Deus que tire isso, é Ele quem tira. Ele vai tirar. E no lugar Ele vai colocar o amor. Ele vai fazer com que você cumpra a palavra que Jesus falou: orai pelos vossos inimigos. Fazei bem àqueles que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Ele vai fazer isso com você, se você aceitar. E a resposta de Deus é que você vai receber mais do Espírito, porque a amargura entristece o Espírito. Também a ira. Ainda temos irado. O remédio disso também é o amor. Precisamos tirar a cólera. E até aqui
nós vemos pecados individuais, né? De pessoas iradas, pessoas com cólera, pessoas com amargura, mas a partir então do próximo nós vemos pecados coletivos. E o primeiro é tumulto. Algumas versões dizem gritaria. De qualquer forma, bagunça. Essas coisas elas precisam ser tiradas no meio do povo de Deus. Então, será que tem havido tumulto? Ou será que a verdadeira noção de reverência e santidade ela está na igreja? O que tem entrado nas portas das nossas igrejas? Hollywood, teatro, Star Wars, coisas abomináveis, fazendo da igreja de Deus pareça mais um teatro, um circo, permitindo que os nossos cultos eles sejam feitos de forma irreverente, sem ordem. Isso afasta também o Espírito. Também blasfêmias. Toda blasfêmia contra Deus precisa ser tirada. E por último, também a malícia, o pensar mal dos outros. Então, isso são questões a ser analisadas individualmente, para que possamos receber o Espírito. Então, há aqui uma última questão que gostaria de mencionar do porquê que nós não recebemos mais do Espírito Santo e porquê que nós não recebemos ainda a chuva serôdia. E para isso eu vou ler Lucas capítulo 11. A partir do verso 9 diz assim: Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abrirá. Se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, Jesus é bem claro. Não recebemos mais do Espírito porque pedimos pouco. Não recebemos a chuva serôdia porque nós pedimos pouco do Espírito. Há um texto no livro Atos dos Apóstolos que nos diz que se nós não vemos o cumprimento da promessa do Espírito como deveria, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Irmãos, sentimos pouca necessidade do Espírito. Sentamos na nossa cadeira e esperamos que o tempo determinado das coisas aconteçam, e então recebamos o Espírito do nada. A verdade é que pedimos pouco do Espírito. Então, o que precisa ser deixado na vinha do Senhor, na planta de Deus, é a falta de busca. E nós vimos que os pecados é que nos impedem de receber o Espírito. E isso pode parecer até paradoxo, mas é justamente o Espírito em nós que nos livra do pecado. Porque, como Jesus nos mostra em João 16, é Ele quem nos convence do pecado, é Ele quem nos convence da justiça e também do juízo. É Ele quem faz a obra de regeneração. É Ele quem vai fazer com que as pessoas tirem da sua vida a ira, a amargura. É Ele quem vai fazer com que seja tirado a prostituição da vida das pessoas e coloque no lugar da prostituição o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo. É o Espírito.
Então, irmãos, nós precisamos receber a chuva temporã para que possamos receber a chuva serôdia. Precisamos receber a chuva temporã para que esses pecados sejam tirados da nossa vida. E também da igreja, para que então possamos receber a chuva serôdia. Para isso, irmãos, precisamos pedir fervorosamente pelo Espírito. Aqui no contexto de Lucas 11, ele está mostrando uma parábola que é justamente sobre a questão de importunar. E a lição da parábola é que nós precisamos importunar a Deus pedindo o Espírito Santo. Como é então quando uma criança importuna um pai sobre algo? É assim que nós precisamos fazer com o nosso Pai Celeste. Importunar a Deus, pedir o Espírito Santo, para que Ele primeiramente nos livre dos nossos pecados, para que Ele coloque em nós o fruto seu, o fruto do Espírito. E então, para que possamos então pedir a chuva serôdia. Pelo que nós percebemos, antes de nós recebermos o Espírito Santo como chuva serôdia sobre toda a igreja, ou sobre como indivíduos, uma purificação precisa ser feita. Para isso, nós precisamos entrar na fornalha ardente. Bem-aventurado aquele que não precisa passar pela fornalha para ser purificado pelo Espírito. Aquele que apenas passando pela água já é purificado. Que os irmãos possam refletir sobre esta palavra e possam buscar o Espírito, possam buscar retirar o pecado de suas vidas, para que possamos ser mais cheios do Espírito, pois é isso que tem afastado o Espírito de nós. É isso que tem nos mantido aqui nesta terra. Que possamos negar o eu em todos os pontos. Que possamos aceitar a palavra de Deus como ela é. Que possamos aceitar a nossa realidade de povo que precisa de purificação para não ser vomitado da boca de Deus. Que possamos aceitar a nossa condição. Este é o nosso desejo para nós e para os irmãos que nos assistem. Em nome de Jesus.